Em discussão e votação única, projeto de lei número 75, que dá publicidade aos termos da regularização fundiária, que, com base na resolução número 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, legitima, instrumentaliza e autoriza a titulação dos lotes inseridos em áreas irregulares do município de Brusque, Santa Catarina, nos termos do programa Lar Legal. O prefeito do município de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A presente lei dá publicidade aos termos do Plano de Regularização Fundiária e autoriza a intervenção do município de Brusque a desenvolver o programa Lar Legal nas áreas designadas em sua extensão, bem como instrumentaliza e autoriza a titulação dos lotes nos termos da Resolução número 814 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Artigo 2º. O Plano Municipal de Regularização Fundiária, Programa Lar Legal, em sua etapa inicial, tem por objetivo, primeiro, regularizar jurídica e administrativamente as ocupações consolidadas nas áreas carentes de intervenção. Inciso 2. Efetivar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 3. Assegurar o direito à moradia à população de baixa renda. 4. Cumprir os preceitos esculpidos em lei e, especificamente, na Resolução número 8/14 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Artigo 3º. A definitiva e individualizada titulação dos lotes será alcançada por meio da aplicação do instrumento oriundo do Tribunal de Justiça deste Estado de Santa Catarina, denominado Programa Lar Legal. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal submete sua intervenção na regularização jurídica de cada área designada ao desenvolvimento do Plano de Regularização Fundiária, Programa Lar Legal, de modo a confirmar sua característica de área urbana consolidada, cuja titulação atenda ao interesse público. Parágrafo 1º. A intervenção do Programa Lar Legal em cada área será declarada especificamente por meio de documento formal expedido pela municipalidade, em cumprimento aos termos consignados no caput deste artigo, bem como na Resolução número 8/14 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e normativa procedimental inerente, restando autorizada execução em imóveis públicos ou submetidos à intervenção do poder público, quando este assim expressamente autorizar. Parágrafo 2º. Todas as áreas efetivamente amplas, aptas a contemplarem o programa serão devidamente adequadas, elencadas e declaradas pela administração pública através do documento oficial que deverá constar na instrução do respectivo processo judicial. Parágrafo 3º. As áreas previstas no parágrafo 2º serão consideradas áreas urbanas consolidadas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Resolução número 8/14 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Brusque, em 15 de outubro de 2019, Jonas Oscar Paigle, prefeito de Brusque. Nas comissões conjuntas, Comissão de Legislação e Serviços Públicos recebeu o seguinte parecer.
Trata-se de parecer ao projeto de lei ordinária número 75 de 2019, de origem executiva, que visa dar publicidade aos termos da regularização fundiária, que trata a resolução número 8/14 do Tribunal de Justiça. Neste sentido, referida resolução legitima e instrumentaliza e autoriza a titulação de lotes inseridos em áreas irregulares do município de Brusque nos termos do programa Lar Legal. Desta feita, quanto aos aspectos constitucional e legal, não foram encontrados vícios do projeto, estando apto para ser levado ao plenário. A Comissão de Serviços Públicos considera que o projeto vai ao encontro do interesse público e da cidadania, já que materializa a inclusão formal e social que o documento de propriedade da moradia confere ao cidadão. Sendo assim, o projeto de lei está apto para a sua regular tramitação. 5 de novembro de 2019, Jean Daniel dos Santos Pirola, relator. André Resini, membro. Leonardo Schmitz, membro. Paulo Rodrigo Sestem, membro. Cleito Bittenbrun, membro. Marcos Deichmann, membro. Está em discussão única. Projeto de lei número 75. Com a palavra o vereador Paulo Rodrigo Sestem. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora, vereadores. Boa noite, quem nos acompanha na galeria da casa, quem nos acompanha pelos canais de comunicação. Não podia deixar passar despercebido, né, principalmente a fala nesse projeto, que a gente já vem desde 2017 solicitando ao Executivo. Pegando o gancho da fala do vereador André, né, a gente tem que elogiar também, né, apontar quando tem que apontar, elogiar quando tem que elogiar. A gente vem conseguindo fazer isso. Então, parabenizar, né, antes tarde do que nunca, a vinda desse projeto para essa casa, tenho certeza que vai ser aprovado, que é uma parceria muito interessante. Fábio, só confirma para mim se era projeto, anteprojeto ou indicação. Então, até o jurídico da casa aqui foi confirmar, né? O texto da lei parece que é o mesmo caminho, né? E então, só para confirmar aqui, o anteprojeto foi uma indicação? Então, foi feita uma indicação já, essa em 2018, na verdade, não, 2017. 2017 só foi feita a fala aqui, até um pouco antes do Valdir assumir aqui do PRP. Então, parabenizar, é um projeto que com certeza vai trazer um benefício muito grande, não só para a prefeitura, que vai poder, inclusive, arrecadar recursos, essas pessoas em área de risco, essas pessoas que, infelizmente, não tiveram a fiscalização da prefeitura e construíram naquele espaço, né, elas vão ter a possibilidade agora de regularizar seu imóvel, de contribuir com o município também, e eu vejo que é algo hoje muito importante na cidade de Brusque. Nós temos várias áreas desse tipo. E também faço da minha fala aqui uma chamada de atenção ao poder público, que hoje ainda nós temos ainda uma grande dificuldade na fiscalização desses imóveis, dessas construções irregulares. Então, é algo que, independentemente de ter essa lei ou não, nós precisamos ter uma política pública de fiscalização, de orientação, para que possa realmente eliminar esses riscos. Nós tivemos aí um fim de semana com chuva, 76 milímetros, se eu estiver errado, alguém me corrija, a Defesa Civil fez. Nós já tivemos alguns problemas, desmoronamentos, enfim. E isso, né, nós já passamos em 2008, 2011, e nós não podemos, né, percorrer no mesmo erro toda a vida que acontece alguma coisa desse tipo. E eu não tenho dúvida que nesses últimos 8, 9 anos de lá para cá, tiveram inúmeras construções irregulares novamente. Algumas que chegam para nós, que a gente encaminha, outras que nem chegam. Então, é um alerta aqui ao poder público nessa questão de fiscalização dessas construções irregulares. Obrigado, senhor presidente, parabenizar mais uma vez o Executivo. Com certeza, já antecipo aqui meu voto favorável a esse projeto tão importante para a nossa cidade. Continua em discussão, com a palavra o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e aos nossos amigos munícipes que nos acompanham nesta sessão.
Senhor presidente, eu também vejo essa ação, né, como já veio vários vereadores, né, aqui na tribuna, mesmo na época era a continuidade, né, desta ação, que na época começou no governo do ex-prefeito Paulo Essel, e teve regiões de mais de 200 escrituras, né, de residências. E também o que me chama a atenção também, e trago aqui aos nobres vereadores, e me reporto também, digo que uma boa ação, né, já deveria ter continuado, porque já poderia ter resolvido vários e vários problemas. E posso aqui citar que nós temos alguns bairros da nossa cidade que, olha, sem medo de errar, eu acho que tem alguns bairros que chega a 30%, 40% de residências que podem ser beneficiadas com essa regularização fundiária. Eu me lembro que em 2012 ou 2013, se eu não me engano, na Limeira, até o vereador Paulinho pode me ajudar, no Círio Gevaerd, se eu não me engano, foi 300 escrituras através desse projeto, vereador Ivan. Então, as pessoas, se tivesse que cada um fazer todo o levantamento, né, para poder procurar os advogados, fazer o inventário, ter todo aquele trâmite, claro que a gente também tem que fazer, né, essa questão. E nós temos algumas, eu posso citar aqui, várias localidades da nossa cidade que pega até mesmo em regiões, hoje com uma grande área consolidada, né, e que nenhuma dessas pessoas tem escritura, vereador Marcos, exatamente tem o contrato de compra e venda. Eu já concedo a parte, vereador Paulinho, eu vejo que os meus tios e, na época, avós que tinham, né, eles sentavam e vendia um, vendia outro, e assim ia indo. E, na época, era tudo contrato, né, vereador Cleito? A Rua São Pedro também nós temos várias localidades. E por que nós, como vereadores, e aqui é muito bem colocado aos vereadores que até me antecederam, porque resolve um grande problema e dá uma autoestima para quem tem essa residência. Concedo a parte ao vereador Paulinho. Rapidamente, só para contribuir, Tuta, eu não falei no meu pronunciamento, essa lei, inclusive, que nós estamos aprovando hoje, dá autonomia para essas empresas de advocacia que trabalham com regulação fundiária e não precisar agora ter o poder público buscando isso. Eles podem fazer isso pelos moradores. Então, com certeza, vai evoluir muito ainda essa lei aqui, onde vai beneficiar essas pessoas que não vão mais precisar uma ação exclusiva do poder público, que nem foi feito naquele momento. Agora, nós estamos aprovando algo aqui que algumas empresas na cidade podem ir lá e fazer, né, juntamente com esses moradores, e regularizar mais rápido ainda do que foi aquele momento. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Paulinho. E também é uma questão em que não vai ser regulamentado um ou dois terrenos. Vai ser regulamentado questão de localidades, alguns locais no bairro, que pega uma região praticamente. Então eu vejo isso com bons olhos, e o poder público, ele passa a ter também uma arrecadação também, a partir da hora que também isso tudo é regulamentado. Porque nós temos aí regiões onde é que tem uma ficha matrícula, né, às vezes de 15 a 25 mil metros quadrados, e que às vezes é tudo loteado em contrato, já há muitos e muitos anos, e que só existe uma ficha matrícula esse lote, e na verdade ali deveria ter 15, 20, concedo a parte, vereador Jean. Obrigado, vereador Tuta. Primeiro, perdoe-me discordar, o Lar Legal já é um projeto estadual, já desde a época que eu era estudante de Direito, na década de 90, que começou o Lar Legal para fazer essa... Então, não é do Paulo Essel. Pedido de informação 43/2014, 82/2014, 69/2016, requerimento 53/2014, 112/2017, foram só alguns que eu fiz aqui, porque, apesar das pessoas terem pago a empresa chamada RagServe
no período que o Paulo Esse foi prefeito, menos de 10% daqueles pobres coitados que acreditaram naquela conversa fiada, tiveram, infelizmente, os seus lotes acertados documentalmente falando. Mas por que pagaram? Não porque foi um benefício concedido pelo município. Então, nós temos que parar um pouquinho de puxar e vamos fazer daqui para frente. Espero que essa lei dê certo, porque as que até agora... Obrigado, vereador Jean. Obrigado por ter descoberto isso para mim, que não foi o Paulo Esse, né, que é estadualizado, né, que também é nível de Brasil também, né. Então, mais uma informação para o senhor também, então, para ajudar também, né, que às vezes quer vir tentar descobrir a roda, mas vamos lá. E outra coisa, teve várias pessoas que pagaram sim, né, vamos citar ali a Limeira, que teve, na Rua Blumenau, todas aquelas casas que foram feitas, ganharam escritura. Na Bateias teve também aquelas casas, foi feito na época do Frei Larzen, foi ganhado escritura. E depois também, se teve conversa fiada, também foi no seu governo, que deveria ter continuado, não continuaram. Né? No governo também do Roberto Prudêncio, que o senhor também apoiou, também deveria ter continuado, não continuaram. Então, quando o Paulo saiu, né, então, aí foi onde é que não teve, né, só que eu não queria puxar esse viés, mas é que, às vezes, a gente também, quando vem com essa politicagem, sempre querer ficar, né, que o meu é melhor, o teu é pior, né, então foi criado e a Rádio Serve, na verdade, sem dúvida nenhuma, foi criado aquele plano aqui no município, né, que foi trazido a nível de Estado, que daí era Ministério Público, era fórum, tinha bastante entidades que vinha e fazia aqueles levantamentos em conjunto e cedia a escritura. Né? Pelo jeito o vereador não acompanhou, então as 300 escrituras lá na Limeira, né? Lá não foi conversa fiada, lá eles ganharam, né? Só para informar, talvez o senhor não tinha essa informação, porque eu não gostava de informação positiva, só negativa, mas eu estou vendo aqui uma informação positiva, né? Informação positiva a gente coloca e não tem problema disso, não. Não tem problema. Quando é positivo, a gente coloca positiva, vereador. E também não me incomoda, né, quando vem, né, jogar esse tipo de picuinha política, porque eu não preciso disso, meu mandato não precisa disso e eu gosto de coisa positiva. Você da parte, vereador Dr. Celso. Para aqui registrar. É certo. E na Limeira eu visitei alguns moradores na época da vigência desse projeto e que realmente regularizaram as suas propriedades, mas a custos em torno de 1.800 a 2.500, né? Exato. Não de graça. Exatamente, doutor Celso. Tem que pagar, né? Agora vai pagar 5 a 6 mil reais, vai pagar 1.800, tem alguns que pagavam, se eu não me engano, 150 ou 180 reais, né? É lógico que é reduzido, né? Então, ninguém está falando que é de graça, né? Se o senhor escutou falar que é de graça, me perdoa. Agora, eu não falei que é de graça. Né? As pessoas que participaram, teve muitas pessoas até lá, que depois que viram que ganharam as escrituras, até se arrependeram por não ter participado do programa. Né? E agora, aqui que vai ter que ter uma empresa que vai também começar todo o processo, vai ter que ter também, vereador Queca. Entende? E eu estou feliz, eu fico feliz que vai ter as pessoas. Né? E não vai ter necessidade, depois de eu vir aqui roncar, foi esse e aquele. Não, quem fazer tem que ser, vai ter que ganhar os méritos, sem dúvida nenhuma. E por isso que eu sempre coloco que a gente, quando faz uma fala, só que faltava agora ter que cuidar aqui agora, né? Que nem o negócio da caneta azul, não pode ter que ser caneta azul, não pode ser caneta vermelha. Então, vamos dormir, né, gente? Se for para falar besteira, vamos dormir, né, Anderson? Então, mas assim, gente, a gente fica feliz, né, por ter a regularização fundiária, porque muitas pessoas vão aderir a esse projeto do governo municipal, né? A gente tem certeza disso, porque vai ser uma maneira, né, de, em conjunto, poder ali ter sua escritura e de uma maneira fácil de pagar, porque vai ser parcelado também, sem dúvida nenhuma, né? Que eu acho que vai ser mais acessível a todos. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Só
presidente, obrigado. Eu não ia me manifestar, mas eu sou obrigado agora, senhor presidente. Primeiro que eu não gosto de inverdades, de mentiras, né? A gente está falando aqui de um projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, que já teve aqui na Câmara, por 2 ou 3 oportunidades, projetos iguais. Então, um vereador diz que é projeto dele. O outro fala que foi através do prefeito dele que inventaram a roda do Lar Legal. Então, o prefeito dele é prefeito desde a década de 90. Porque quando eu estava nos bancos da Faculdade de Direito, o meu estágio foi em cima do Lar Legal, em 98, 99. E na época que eu saiba, nem vereador era, porque eu não conseguia se eleger nem a vereador. Então, não fala em verdade. É só vir aqui no microfone e falar a verdade. Não inventa a roda, não foi ele que inventou a roda. E outra, eu fiz 5, senhor presidente, não foi uma nem duas, foram 5 intervenções. O vereador que esteve aqui também, o Valdir Hilseman, também fez a mesma intervenção, porque a tal da RagServe, que era empresa vinculada ao ex-governo, não sei se chegou a 10% das regularizações. Tem um monte de proprietários aí, de imóveis que pagaram há mais de 10 anos e até agora nada. Dom Joaquim, Limeira. Limeira uma parte só saiu. Eu não sei se lá onde o Paulinho reside, todos, nem todos, né, Paulinho? Uma parte só, né? Então, quer dizer, vim aqui dizer, porque lá no governo Paulo esse foi bom, foi maravilhoso, porque era isso. Não foi. E espero que agora seja. É isso que nós estamos colocando. Não é aqui gastar a capa da gaita, como o Tuta gosta de colocar. É falar a verdade, pô. Então, assim, não foi no governo pauloense que inventaram o Lar Legal. O Lar Legal é um programa que veio a nível estadual, que lá no núcleo de prática jurídica da Unifeb foi onde iniciou esse projeto aqui na nossa cidade de Brusque. O NPJ, eu fiz o meu, quando eu estudei Direito na década de 90, eu fazia o estágio e nós ajudávamos lá o Lar Legal, não era o Jean, era a Unifeb, e depois o município teve que aderir à legislação municipal, teve na gestão do Ciro Rosa, teve na gestão do Paulo Essel, não teve na gestão do Roberto Prudêncio, e está tendo agora nessa gestão. Por que não continuaram? Justamente isso, Tuta. E a gente tem que criticar por que não continuaram. Agora o atual governo está continuando um projeto muito bom, que espero que dê resultado. Por quê? Porque quem tem um terreno em uma área que muitas vezes o próprio governo doou, já estou dando um exemplo como a Limeira lá, o próprio governo doou para os moradores, e não deu escritura para os moradores? Mas que doação é essa? Presidente, eu tenho um Fusca lá, vou doar para o senhor, mas o senhor tem que retirar lá do meu terreno. Mas custa 5 mil para retirar o Fusca, mas ele vale 2? Quer dizer, presente grego? Então, peraí, se quer doar alguma coisa, doe alguma coisa que realmente seja regular. Agora, vim aqui dizer que quem inventou a roda foi esse, não foi. Não foi. Agora esperamos que a atual lei, que nós estamos hoje discutindo, eu espero que seja aprovada, que as empresas que venham trabalhar para essa regularização não façam o que as que passaram até agora fizeram, porque muita gente foi enganada que eu digo assim, contaram história e no final não tiveram a regularização até hoje, alegando muitas vezes que a culpa é do judiciário e não é a demora do judiciário, é um dos fatores, mas não é. Então não mintam ou não omitam informações. Só queria dar esse retorno, senhor presidente, dizendo o seguinte, ninguém é pai da criança ou mãe da criança. Isso aí simplesmente é um projeto que tem que se adequar à lei estadual, à lei federal, para que possa ser regularizado fundiariamente esses imóveis que não estão regulares no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. Lima. É pela ordem, ele solicitou antes. Eu vou colocar algumas coisas do que já foi dito, mas parabenizando a iniciativa do projeto, porque eu estava aqui, é uma coisa que não digo que nem é trauma, porque não tive trauma, e também não foi esquecimento. Foi justamente por não ter sido afetado por isso, mas eu me lembro que quando eu tinha acho que 11 ou 12 anos, a minha mãe foi sorteada numa casa do BNH
e a casa tinha 6 por 5. E ela vendeu um terreno para fazer essa reforma para poder, mas não havia regularização da ampliação feita. Isso só foi feito 20 e poucos anos depois, quando meu pai morreu, que a casa foi vendida, que teve que ser feita aquela regularização. Então, eu queria ver, assim, como o Marcos colocou, que não se faça nenhum tipo de campanha em mandato, mas eu queria parabenizar o Executivo de estar antes tarde do que nunca, mas é uma coisa que provavelmente nós temos competência de orientações técnicas para que isso já tivesse sido feito. E só quem passa por essa situação sabe a angústia, a humilhação, às vezes, de você estar vivendo numa situação, por muito tempo, uma situação irregular. Então, eu queria parabenizar a iniciativa da lei, vou votar a favor, mas eu queria só colocar um alerta para a população, que isso não pode ser usado como uma forma de campanha. É muito importante que as pessoas não achem que devam algum tipo de obrigação em relação a qualquer tipo de propaganda eleitoral depois, ou isso ser usado como algum tipo de... Eu fiz isso. Eu estou, durante o mandato, cumprindo a minha função e a minha obrigação de procurar o que está errado, tampar o buraco, fazer o asfalto, arrumar as coisas que têm que ser arrumadas. E isso, com certeza, é uma situação que deve atingir muitas pessoas e tem que ser regularizado. Eu acredito que deva ser feito, mas cabe aqui o esclarecimento à população que ela não deve favor nenhum, nem a nós, por estarmos aqui facilitando, aprovando, e nem ao Executivo. Concedo a parte do vereador... Obrigado pela parte, vereador. Eu me lembrei agora, só para fechar a capa da gaita, Lédio Rosa, que é a nível estadual, promotor, ou juiz na época, né? Foi Lédio Rosa. O programa se chamava Lar Legal, que se estendeu pelo Estado, né? Na época se estendeu aqui em Brusque também. Seria isso, muito obrigado, vereador. Exatamente, vereador Tuta. Essa é uma das coisas que a população espera de nós. A hora que a gente monta todo um grupo para administrar uma cidade, que nós tenhamos uma equipe que comece a fazer o mapeamento e o levantamento dos problemas que a cidade apresenta e sejam apresentadas as soluções. Então, eu queria parabenizar o Executivo por apresentar uma solução para resolver o problema. Lima, só para colaborar com o teu pronunciamento, a ocupação desordenada, né, feita de forma sem critério, sem planejamento, gerou uma porção de problemas, né, inclusive com esse contato de gaveta, de que um passou para o outro para o outro, gerando problemas sérios. Até hoje não tem uma definição dos casos, né? O planejamento é fundamental. Falasse da casa que tua mãe comprou, me lembro também que a primeira casa que meu pai teve foi num núcleo de casas populares, né? Chamado Casas Populares. Inclusive, a prestação, me lembro, eu ia pagar na casa de era gurizinho, de um dos moradores. E funcionou muito bem, com escritura, tudo certinho. Então, o planejamento é fundamental, antes de tudo. Obrigado. Concedo a parte. Que o senhor vem falando, muitas vezes essas pessoas que não têm essa regularização, eles passam uma necessidade muito grande. Por exemplo, não pode fazer um refinanciamento do imóvel para fins de reforma. Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para fazer uma reforma, a casa está caindo, está com problemas sérios, mas ele não tem uma garantia, porque a primeira garantia que a Caixa, ou o Bradesco, ou o Banco do Brasil vai pedir é o quê? A escritura do imóvel. Como é que essa pessoa vai fazer um financiamento com taxa de juros baixa? Aí ela acaba se endividando de outra forma e não consegue, muitas vezes, terminar a sua própria moradia, seu próprio lar, né? Daí onde nasceu o Lar Legal. Então, o Tuta veio, reconheceu que não foi o Paulo Êcio, mas ele não fala contra, né? Mas é só para demonstrar que, realmente, essa regularização é necessária para trazer uma condição de vida melhor para essas pessoas que têm essas condições. Obrigado. Obrigado. Então, eu queria só colocar, então, essa sensibilidade do Executivo com relação a esse tipo de problema, com relação à população, na questão da moradia,
ela parece assim, como se eu estivesse fazendo algo além da minha responsabilidade. E é uma responsabilidade. Só que o que tem o mérito é que todos têm a responsabilidade, mas nem todos tomam atitude. Então, vai nesse sentido que vai os parabéns, nesse mérito de estar fazendo, de estar cumprindo a sua função. Porque antes se achava que cumprir sua função não fazia mais do que obrigação. Hoje a gente acha que quando alguém cumpre uma função, ele merece elogios. Mas a gente sabe que algumas pessoas são mais movidas com elogio. Então, eu queria trazer os parabéns e gostaria que mais projetos dessa linha fossem tomados. Obrigado. Com a palavra o vereador Marcos Daspo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, antes de entrar no mérito da questão, essa discussão aí de quem é o pai da criança realmente é complicado. Eu acho que a gente não pode esquecer de citar a doutora Yolanda, que é juíza que também pediu ao Executivo para que se adotasse esse programa. Então, isso vem lá do Judiciário também. E quando nós estamos comentando aqui sobre o projeto, sobre adotar o programa, isso é um projeto de lei na qual o Executivo adota o programa Lar Legal, que de acordo com a Resolução 8 de 2014. Então, 2014, não é de agora, ninguém teve ideia, ninguém teve nada, isso já veio lá do Estado. Segundo o Jean, isso já vem de outras décadas, né? Mas quem iniciou foi o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, né, que disseminou essa ideia e está sendo adotada pelos municípios. E lembrando que não é o município que vai regularizar a situação do que está irregular. Daqui a pouco vai ter um monte de gente na prefeitura dizendo, não, agora vocês têm que regular. Então vamos explicar aqui que isso daqui tem que ser um pedido judicializado. Isso vai ter que pedir judicialmente a regularização também. Não é a prefeitura que vai regularizar. A prefeitura vai fazer os trâmites iniciais e depois vai para o Tribunal de Justiça, onde vai ser aceito ou não. Tá? Aí vem a questão, é de graça ou não é? Com certeza não é, vai ter que ter um ônus isso. Se tem judicialização, tem que ter um ônus. Então não adianta também dizer aqui que vai ser tudo regularizado. Agora eu digo, parabéns, com certeza. Existem pessoas em situações irregulares, mas por que será que está irregular? Aí vem o que o doutor Celso colocou aqui. Não houve planejamento, não tem fiscalização. E isso vai continuar muitos e muitos anos. Hoje a gente tem situações de situações sendo de construções, de comércio, que estão ilegais hoje na cidade. Por quê? Não há fiscalização. Aí depois se adota uma lei para arrumar o que está errado. Mas algo a ser feito que seja efetivo e que tenha solução de verdade, para que não aconteçam essas situações erradas, isso com certeza também está longe de acontecer. Com certeza, se houvesse um planejamento, se houvesse fiscalização, com certeza nós não precisávamos nem estar fazendo isso. Mas, como existe, temos que tentar regularizar o que já está errado há muito tempo. Então, só para deixar claro aqui, né, e dizer que não foi o anteprojeto da Câmara de Vereadores, não foi o prefeito fulano de tal, não foi ninguém. Isso é um programa que já existe no Estado de Santa Catarina e a Prefeitura resolveu adotar, então, esse programa lá legal para que as pessoas possam pedir a regularização né, das suas situações, dos terrenos e casas e tudo mais. E realmente, Jean, hoje você quer reformar uma casa e tudo mais, existem facilitações de empréstimos bancários, financiamentos, só com certeza, se você não tiver regularizado, não consegue fazer nada, aquilo ali não é seu. Né? E outra situação que chamou a atenção até, né, o vereador Ivan colocou, que aqui diz assim, regularizar jurídica e administrativamente as ocupações consolidadas nas áreas carentes de intervenção. Tivemos um projeto aqui de instalação de água
nas regiões que eram consolidadas e que estavam irregulares, e aí resolveram vetar. Então, quer dizer, pode regularizar a situação agora do terreno, mas não pode ter água tratada na sua casa. É complicado, né? É uma situação adversa, sim, mas com certeza eu vou votar a favor do projeto. Eu acho que as pessoas, infelizmente, por falta dessa atenção, né, não estou dizendo de agora, mas de muitos anos atrás, da falta de atenção hoje do poder público nessas questões de fiscalização, né, nessas áreas e todas outras coisas, hoje a gente precisa, com certeza, dar essa chance desse pessoal poder regularizar a situação das suas casas. Concedo a parte, vereador Tuto. Parabéns, Vossa Excelência, pelas colocações. O senhor entendeu, né, perfeitamente quando diz que eu coloquei que, claro, que é um programa que na época foi adotado pelo governo, que já vinha acontecendo, né, mas, assim, a questão, quando Vossa Excelência coloca de que uma pessoa, de aderir ou não aderir, uma pessoa já não aderindo naquele grupo todo, automaticamente já fica uma dificuldade de poder regulamentar. Ou todos aceitam, né? Porque tem muitas regiões que até mesmo herança, né, de pessoas antigas da nossa cidade e que hoje tem rua pavimentada com água, luz, esgoto, perfeitamente, até quase denominada, mas não tem as escrituras mesmo por causa daquelas questões de pessoas antigas, né, vereador, que venderam os lotes e tudo, né? Mas eu acho que agora consegue de uma maneira mais melhor para poder pagar e conseguir a escritura. Eu vou a parte, parabenizo Vossa Excelência. Com certeza, vereador Duda. Só venha contribuir, então, seria isso, né? Só para colocar, então, aqui também, citar o nome da doutora Yolanda, que também foi uma pessoa que agiu fortemente diante do Poder Executivo para que esse programa fosse adotado. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, como ninguém mais queira discutir, em votação única, projeto de lei número 75. Aprovado por unanimidade dos presentes.